Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Saulo Cruxem, ele é da área financeira e ele está aqui para falar a respeito de alguns assuntos, alguns temas que ele identificou a respeito de sinais, possíveis sinais de que a gente, você que está nos ouvindo, talvez não esteja preparado para 2022. Né? Então, o que seria esses sinais? Né? Como que você identificou isso? Foi bastante interessante a nossa conversa inicial, né? E aí rapidamente a gente pesquisando aqui, até por comentários que o pessoal costuma fazer ali no YouTube, embaixo de alguns vídeos, inclusive do teu mesmo. E aí a gente identificou rapidamente, né? Eu fiz assim um levantamento prévio de que teriam sinais de que as pessoas não estão preparadas assim, para as mudanças que estão ocorrendo e estão ocorrendo muito rapidamente. E eu identifico isso tanto no campo econômico, de uma forma geral, e também no ponto de vista financeiro. Então, a primeira coisa que eu colocaria aqui seria o seguinte: a pessoa não sabe o que estudar. Então, eu vejo as pessoas buscando, né, de forma assim bastante intensa para fazer cursos, para desenvolver estudo. E o que eu penso com relação a isso? Quando você vai aprender alguma coisa, você deve buscar algo que ele vai te melhorar como pessoa e como profissional. Então você tem que, em primeiro lugar, definir um plano de longo prazo, porque a nossa vida é uma vida de longo prazo. Né? Então seria a primeira etapa para a pessoa identificar realmente o que estudar. Ela deve pensar naquilo que vai corresponder à sua personalidade, à sua modificação como pessoa, se tornando cada vez melhor, e que aquilo tenha a ver ou com o seu trabalho atual ou com o seu trabalho futuro. Por exemplo, as pessoas elas iniciam a carreira numa profissão, mas necessariamente elas poderão estar no futuro em outra profissão. Então, qual que é a etapa, né, que a gente deve definir? A gente deve colocar a vida como metas. Então, a gente tem uma meta para o médio, para o curto, médio prazo. Às vezes você tem que fazer um curso que ele vai te dar ali um retorno imediato. Mas isso não significa que ele vai ser alguma coisa que vai te reforçar para uma vida. Então você deve buscar estudos que vão te complementar para a sua vida. E isso é mais difícil de escolher porque as pessoas não conhecem. O mercado de ensino, o mercado educacional, ele é muito amplo. Então é difícil você escolher alguma coisa que possa te ajudar a escolher alguma coisa que esteja dentro daquela sua perspectiva. Existe também aquela coisa do cara que trabalha com uma coisa que ele não gosta de fato, né? E ele tem aquela crise existencial. Ele fala assim, putz, eu tenho que cumprir com as minhas metas, obrigações, e eu não trabalho com o que eu gosto. Né? Também tem essa situação. Né? O cara tem uma habilidade às vezes, e ele deixa de estabelecer, de reforçar, de trabalhar a musculatura dessa habilidade dele, porque ele está trabalhando numa outra área que não tem nada a ver, porque essa área seja mais rentável, alguma coisa assim. Né? Isso acontece bastante. Sim. Isso até é aristotélico, né? Porque no pensamento aristotélico, o que se pensa? Você deve entender qual que é o seu talento, para o que você é o melhor para a sociedade, não é isso? Às vezes você não consegue de imediato escolher aquilo que é melhor para você do ponto de vista profissional. Então você tem que fazer uma transição. E é justamente nesse modelo que eu me refiro, de você ter sua meta de transição. Mesmo que ela não vai acontecer agora, mas ela vai acontecer quando? Você vai aguentar isso 1 ano, 2 anos, ou como muitos fazem, começam a gostar daquilo que estão fazendo. Também é uma opção, mas você gostar, criar paixão e criar um grande entusiasmo por aquilo que você faz,
também é uma saída. Uhum. Porque você não precisaria mudar, você poderia aproveitar aquilo que você já tem. Só que às vezes aquilo não satisfaz porque você não está por completo, você não se jogou todo o seu potencial para aquilo, porque você está dividido. Você nunca deve trabalhar dividido, porque trabalhar dividido você nunca vai ter sucesso, né? Então, uma outra coisa, um outro sinal que eu identifiquei foi o seguinte, por exemplo, você não sabe aplicar o que aprendeu. Então a pessoa aprende, estudou alguma coisa, mas não sabe como fazer aquilo lá, reverter para a vida dela. Assim nós estamos falando de uma forma geral. Isso acontece muito com, por exemplo, o estudo da filosofia, né? Por exemplo, você falou de Aristóteles agora. Aí as pessoas pensam, poxa, mas aquele texto difícil, às vezes Sócrates, né? Aquela conversa, aqueles diálogos, como que eu vou conseguir reverter isso daí para minha vida, né? Como é que o sujeito vai mudar a conduta dele, muitas vezes de discernir o certo e errado em situações que não teve nada a ver com os diálogos que ele viu? Como é que ele faz essa transposição, né? E eu acho que muitas vezes esse é o problema de quem, sei lá, lê às vezes literatura. A literatura ela é muito aberta, né? Machado de Assis, ele não está ensinando necessariamente. Só que existe uma chave que a pessoa aprende, que eu costumo defender isso, né? Que querendo ou não, existe um aspecto propedêutico da literatura, da arte. Mas aí que tá. Mas será que são todas as pessoas que fazem isso, que conseguem identificar onde que aquela obra ensina, né? Tem esse problema que eu reparo com bastante frequência. Olha, você falou uma coisa que eu lembrei naquele teu curso de arte e reflexão, que você, aquilo faz com que a gente reflita sobre coisas entre o que é material e o que é espiritual. Você demonstrou várias obras de artes, né? Tem um curso lá do professor Diogo que ele demonstra várias obras de artes em que faz eleva o espírito do ser humano. Isso que é importante, a gente buscar essa elevação. Então, às vezes a pessoa, né, como eu estava falando, ela, ou mesmo como você mencionou, estuda filosofia, mas não consegue aplicação. Eu, por exemplo, no meu trabalho de pós-graduação em filosofia, eu fiz justamente um encontro entre o que eu conhecia do meu trabalho empresarial, né, no campo das empresas privadas, e a ética aristotélica. Eu consegui justamente vários pontos de convergência, e que isso também ajudou no meu trabalho. Ajudou em que sentido? De que algumas vezes eu tive que tomar atitudes que é aquilo que está um pouco, se remete àquele filme, acho que era da Demi Moore, que era Até o Limite da Honra. Sei, lembro. Né? Então, é um clássico, né? Então, quando você define no campo da filosofia, você traz para a sua vida prática, e com isso, como nesse exemplo que eu dei, eu defini linhas éticas para a minha conduta profissional, e eu falei, a partir daqui eu não faço, então esse é o meu limite da honra. Então isso é uma forma de você aplicar o seu conhecimento. Então o conhecimento que vem de outras áreas é o conhecimento que vai te fazer como um profissional diferente. Porque o profissional que estuda só a sua área, ele é um profissional como todos os outros. Mas também tem a questão do diferencial, e aí, né? Do que você se difere? Nada, né? Se você não tiver essa busca paralela. Exatamente, porque na área que eu atuo, o que eu tenho que saber? Eu já sei. A minha obrigação é saber a minha área, dominar a minha área. Isso. Eu tenho que dominar de forma que eu possa, inclusive, treinar aqueles que trabalham para mim. Então essa é a minha função. Só que até aí você está limitado a uma função tecnicista, né? Ou seja, só os meios para que você precisa atingir um fim. E basta apenas. Parece que tem então um limite. Você bate numa tampa, né? Se você para aí. Exatamente. Isso daí já vem do pensamento do Ortega y Gasset, né? Também. Que é do homem médio. Então, que o homem médio, o homem massa, né? Ele se satisfaz com aquilo que ele é.
Ele não busca ser acima da média, ele quer ser exatamente a média. Então ele quer ser o que todo mundo pensa. Então se você for o que todo mundo você não vai conseguir fazer uma diferença no mundo, certo? É que as pessoas buscam isso por causa da facilidade, né? Então assim, e outra, você não tem muita, às vezes, a referência, né? Às vezes você não tem, mas tá, o que seria melhor? Você não sabe o que é ser melhor, ser um profissional melhor. Eu acho que falta então um referencial, né? Às vezes a gente não tem esse exemplo de pessoa, exemplo de caráter, exemplo, né, para poder se guiar. Então, é bem interessante isso daí, inclusive naquele livro do Roger Scruton, que é As Vantagens do Pessimismo, Ah, né? sim. É isso? Uhum. Então, ele fala sobre a questão da liderança, que historicamente o homem primitivo ele acompanhava de forma cega o líder da tribo, mas era de forma cega. Então o líder da tribo falava, vamos fazer isso, acabou, e todo mundo era obrigado a obedecer. Não existia uma democracia, né? Não era a opinião de cada um, era simplesmente a decisão do líder. Mas por quê? Porque eles trabalhavam num mundo muito imediatista, não existia um plano, existia a ação, era ação de guerra, era totalmente a busca pela sobrevivência o tempo todo. Uhum. Então, nesse modelo em que você tem um líder e você acha que você não nasceu para ser líder, então você vai sempre buscar alguém que diga o que você tem que fazer, que é mais fácil. Sim. Tá. Então, eu acredito, até lendo isso nesse material, nesse livro do Roger Scruton, eu entendi que a maioria das pessoas, elas herdaram esse sentimento de esperar que alguém diga o que ela tem que fazer. Sim. Então, por isso que a pessoa, quando aprende, ela também não sabe aplicar, porque ela, para aplicação, ela tem que liderar a sua própria vida. Às vezes, liderar a própria vida já é uma dificuldade muito grande, né? Isso é verdade. O outro ponto que eu anotei aqui foi, você tem dificuldade em expressar o que sabe, né? Então, eu vejo muito disso, né? A pessoa com a dificuldade de comunicação. E às vezes não é... Bom, podemos pensar assim em vários aspectos, mas às vezes não é porque ela não sabe expressar o que sabe, às vezes ela não sabe realmente. Ah, isso é verdade. Sabe o que eu fiquei abismado? Eu falei assim, existe esse problema, e eu não tinha parado para pensar nisso. A pessoa não sabe perguntar, porque ela não sabe nem como formular a pergunta. Porque é um assunto que ela jamais tocou nele, jamais viu conteúdos ou nunca se aprofundou. Então, para ela, fica difícil elaborar uma pergunta, então não sabe nem por onde começar. Ou seja, você não sabe por onde começar a escada do conhecimento. Né? Então, realmente, isso é um problema, se você não tem o primeiro degrau. Sabe que isso que você me falou me faz lembrar algumas situações que eu já passei nas empresas onde atuei. Eu coloco, por exemplo, um time de contabilidade para conversar com um time de informática, às vezes acontece um caos ali, porque a linguagem de um técnica não é a mesma linguagem técnica do outro. Eles estão falando de coisas que parece que é a mesma coisa, mas não é, porque simplesmente quando você muda de área, os termos técnicos podem assumir características diferentes. Sim. Entendeu? Então, por isso que o importante de você ter conhecimentos paralelos, naquele que a gente chama de conhecimento horizontal, você conhecer as diversas áreas onde você atua, certo, como trazer conhecimentos externos, né? Quando você sabe que tem essas dificuldades de até entendimento, semântica, técnicas, você saber que em alguns pontos aquilo lá pode gerar um conflito de entendimento, né? Então, isso também é uma coisa interessante, né? O outro ponto que eu anotei aqui
Você facilmente muda de opinião em decorrência da persuasão do outro? É aquele cara que acredita no último que falou, né? Ou seja, porra, até ontem eu achava o contrário, o cara conseguiu me convencer, né? Só que aí depois ele atravessa a rua, o outro vai convencer de novo. Então isso daí é bem explorado naquele livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele fala sobre o viés da disponibilidade. E é justamente como a maioria das pessoas trabalham, né? Como o cérebro das pessoas geralmente trabalha. Ela busca o que é mais fácil. Então, se eu vou percorrer uma estrada, eu não vou fazer o caminho mais curto, eu vou percorrer aquele caminho que já está trilhado. Então, mas só que no pensamento, nem sempre o caminho que está trilhado é o caminho correto. Então, mas ele é o mais fácil, né? Então você já recebeu aquilo lá, bom, tá todo mundo indo por ali, eu vou também. Tá, entendi. Isso daí é um problema, porque e realmente tem ligação com o problema anterior. Então a pessoa não sabe por onde começar, ela vai ter que começar pelo outro, né? Pelo caminho né, onde já tem marcas. E o problema é que você não sai dessas marcas. Exato. É por isso que existe, isso daí sempre me faz pensar, né? É por isso que tem a moda. E tem gente que é fã de carteirinha da moda. O cara, ele precisa sei lá, eu vejo por alunos, né? Ou então simplesmente por uma situação assim concreta mesmo, né? As crianças, elas estão aprendendo ainda, elas estão nesse processo. E a gente vê que para eles é lícito estar num processo de amadurecimento, mas existem adultos que estão nesse processo e ainda não conseguem se desgarrar. Que é naquela coisa de qual é a última coisa que fizeram e eu tenho que conhecer, né? Então, assim, se falaram de uma coisa que tá todo mundo tá na boca das pessoas e ele não sabe, aquilo é um problema para ele, né? É engraçado que eu sempre fiz o caminho contrário. Eu sempre fui atrás daquilo que ninguém estava querendo saber. E eu falava assim, isso é interessante. Isso me chamava mais atenção. Mas, então, eu até lembrei aqui de algumas empresas que eu trabalhei, e aí você, até analisando o comportamento das pessoas, você percebe que tem também num livro lá do Harari, o Sapiens, alguma coisa assim, não lembro agora, Humanidade Sapiens. Sim. Ele não tem um ponto do livro lá que ele fala o seguinte, de que a fofoca foi algo que assim, influenciou muito no desenvolvimento da cultura humana. E realmente nas empresas isso é chamado de rádio peão, né? Isso acontece muito, porque as pessoas, quando elas não dominam uma atividade técnica, elas precisam ganhar pela política dentro da empresa. E fazer política é justamente isso, é você argumentar e jogar uma informação, muitas vezes sem critérios, sem embasamento, para aquele que é um líder, né? E você influencia o líder a tomar uma decisão errada. E eu já vi isso muitas vezes, né, chegar uma pessoa para mim e falar aquilo que ela acabou de ouvir como se fosse uma verdade absoluta, sem ter nenhuma análise sobre isso. Tá. Isso eu chamo de viés da disponibilidade. Ela pegou a informação mais próxima. A última coisa que ela ouviu. Às vezes é para preencher vazio isso daí. Você preenche, porque o que você faz, né? Você precisa colocar alguma coisa na conversa, alguma coisa na mesa. Então, aí você falou uma coisa importante, né? Porque o vazio, ele é primeiro existencial, né? Então, toda pessoa que ela tem um vazio existencial, esse vazio ela vai projetar em tudo que ela faz, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Sempre ela vai buscar primeiro. Uma coisa que a gente costumava dizer é o seguinte, que quando você for contratar alguém, você deve contratar uma pessoa de autoestima elevado, né? Porque as pessoas de baixa estima, geralmente elas estão com o maior problema existencial. Então elas sempre vão, qualquer crítica ela vai jogar como sendo contra ela,
né? Tá. Ao invés de analisar que seria uma crítica em relação ao trabalho em si. Sim, construtiva, né? Para melhorar mesmo o dia a dia. Exatamente. E no ambiente de trabalho, sem crítica, você não constrói. Você tem que estar um corrigindo o outro o tempo todo. E isso tem que acontecer de forma branda, de forma leve, né? Mesmo que altere o tom de voz, que você sabe que não é com você, que é com relação ao trabalho. Sim. Então isso faz com que a gente cresça, entendeu? Por exemplo, você tem dificuldade de defender suas ideias, é um pouco disso também que a gente está falando, né? Então esse seria o quinto ponto. Então nós já falamos 5 aqui, né? 4, agora estamos no quinto ponto. Você tem dificuldade de defender suas ideias. É a mesma coisa, porque se você vive no viés da disponibilidade, você está discutindo uma ideia que você já captou como uma opinião formada Sim. e pronta, que não passou pelo seu crivo de consciência e nem para uma análise sua, você simplesmente comprou aquilo. Aí você vai tentar vender. Você pega uma pessoa mais bem instruída que você, ela já desconstrói a sua ideia e você volta para trás. Porque o que eu percebo, né? Antigamente, você percebe que você está amadurecendo quando você percebe o seguinte: as pessoas vêm com um julgamento a respeito, por exemplo, de um terceiro, e você ouve, você já não é mais persuadido de primeira por aquela pessoa, por aquele julgamento. Você já começa a pensar, bom, mas diante de tudo isso que ele está falando, e se não for isso, né? E se na verdade isso daí foi a impressão que ele teve que está errada? Né? Geralmente não acontece isso. Quando você já conhece a pessoa, você está acostumado a acreditar nela, piamente, no que ela está falando, você não fica questionando, né? Acontece que as pessoas têm impressões de coisas que ela não foi a fundo, e aí simplesmente ela vai transmitindo essa impressão. O problema é que hoje eu já ponho numa balança, né? Eu ponho na balança do provável aquilo que chegou como possível, né? E eu não coloco ela como certeza, né? Eu não posso colocar como certeza. E as pessoas, eu percebo que fazem isso. Então, fulano, ele já não gosta mais daquele porque aquele que veio com a notícia falou que não gosta, né? E aí você pode eliminar uma possibilidade de comunicação, de comunhão, às vezes de você conhecer uma pessoa melhor por causa desses julgamentos, né? E você falando isso daí, eu também me lembrei uma passagem de uma empresa que eu chego e recebo a informação, um falando mal do outro, né? Então, geralmente acontece isso. Aí o que você tem que fazer? Você tem que se abstrair disso, porque se você entra nesse jogo, porque o jogo corporativo é um jogo político também. Vamos entender o que é política, né? Política a gente faz em casa, faz em tudo que é lugar. Aqui, duas pessoas falando, já existe uma atividade política. A política é justamente a socialização do indivíduo. Então, o indivíduo, a partir do momento que ele se expressa, que ele coloca suas opiniões, que ele convence ou é convencido ou negocia, ele está fazendo política. Então, a empresa é um microcosmo da política. E se você pega uma informação que veio, como eu falei, né, no âmbito de fofoca, né, um falando mal do outro, e você compra aquilo como uma verdade, e você reproduz aquilo, você entrou num jogo que você não sabe se é o teu jogo. Então, Você compra gratuitamente o negócio. Então, geralmente, eu procuro falar o mínimo possível de pessoas, né? A não ser que seja para definir uma contratação de uma pessoa, ou a promoção, ou o treinamento. Então, a gente tem que focar muito, porque senão a gente acaba entrando nesse tipo de discussão que não é um campo profissional, acaba sendo um campo emotivo, né? Sim. Ou gosta de um, ou não gosta do outro. E uma das coisas que você falou também, com relação àquela nossa cognição, né? O que a gente sente do mundo. Então, por exemplo, se eu saio bem, né? Se eu saio confiante,
para conviver com as pessoas, eu saio cumprimentando as pessoas, eu saio conversando com as pessoas. Lógico, existe toda uma atmosfera que eu estou criando em relação a mim. Agora, se eu saio já com um olhar fechado, eu não correspondo um bom dia com as pessoas, logicamente eu vou sentir que eu também não fui bem recebido. E aí eu vou trabalhar o dia inteiro com aquela percepção de que ninguém gosta do meu trabalho, ninguém gosta de mim. Então, tudo leva, novamente, aquilo que a gente falou, de você estar com uma autoestima elevada. Né? Tá. Porque você vai alimentando uma coisa que não deveria ser dessa forma. E aí volta naquilo que você falou. Existe a alternativa de você aprender a gostar daquilo que você faz. Eu acho que isso vai muito do sentido, né? Você simplesmente encontra um sentido em comum entre você e o seu trabalho, né? Por que não? Ele deve existir. Então, o que eu aprendi? Quando você gosta de pessoas, tudo fica mais fácil. Tá aí uma chave boa. Exatamente, mas é o mais difícil, porque para você gostar do outro, você precisa gostar de si, entendeu? Então você tem que se olhar, se achar que você está bonita, apesar de não ser, entendeu? Existe um desenho, né, do Homer Simpson, né, que ele se acha super musculoso quando você olha no espelho. É uma coisa assim. Se você não acredita que você está bem consigo mesmo, dificilmente, se você não gostar de você, quem que vai gostar? Né? Então, por isso que é importante também a fé. Né? Se você imagina que você tem um propósito muito maior, que você não é só um exterior, que você tem alguma coisa também dentro de você, que você quer levar isso para as outras pessoas, já te faz muito bem para você começar seu dia. Sim. E quando você gosta das pessoas, todo trabalho fica mais fácil, porque você quer fazer e quer interagir com as outras pessoas, você quer contribuir com o sucesso de algum projeto. E outra, porque você está dentro de uma empresa, você está para isso, você está para o projeto da empresa. Né? Você não pode colocar os seus interesses pessoais ou achar que as outras pessoas também estão colocando os interesses pessoais delas muito mais alto. Se você ficar só nessa esfera que é individual, você não consegue trabalhar naquela comunidade do trabalho, da empresa. Você não consegue atingir o fim da empresa, né? Que é pelo qual você está lá. O que você me falou aqui me fez lembrar do Marco Aurélio, que eu estava lendo. Ele fala o seguinte, não diríamos que ele seria um filósofo estoico, mas ele era um estoico, né? Não que ele teria criado um sistema de filosofia ali, ou contribuído para essa filosofia, mas ele viveu como um estoico, imperador romano. E ele, nas meditações, ele fala o seguinte, que, primeira coisa que ele faz é agradecer e levantar as características de todas as pessoas pelas quais circundaram ele durante a vida. Então ele fala sobre as características que ele herdou da mãe dele e agradece, do pai dele, dos preceptores dele, né? Daqueles que ensinaram gramática, retórica, que ensinaram a música, enfim. Ele vai citando e vai colocando, e depois ele finaliza esse primeiro capítulo, que seria, né, das meditações dele, depois reunido, né, com agradecimento aos deuses. Então, e tudo ele agradece. Ele agradece o fato dele estar disponível, com a saúde que ele tem, né? Então acho que seria mais ou menos por aí, e eu percebo que isso é um pouco de você entender e valorizar o peso que tem a tradição na sua vida, no seu dia a dia. Não só o peso que tem a tradição para a nossa cultura, não. Pense um pouquinho mais de individual ainda. Aí você vai ver mais sentido nisso. A tradição que ela pode ter seguido pelas veias ali da sua própria família, ou então no seu meio, né, as pessoas que estão ao seu redor e que estão contribuindo, né? Aquelas positividades que elas trouxeram do passado e que você está carregando também, né? Eu acho que isso daí é muito importante e tem que estar com esse olhar aí, né, de Homer para o espelho. Então, duas coisas interessantes que você falou, né? Primeiro, da gratidão. A gratidão, ela é a comunicação para o universo das coisas boas que você está recebendo. Então, a gratitude, a gratidão é a primeira coisa.
que você deve considerar, e você deve fazer isso o tempo todo. Acho que na Bíblia, acho que fala alguma coisa mais ou menos assim, de que você tem que dar graças a Deus, né? Sempre agradecer a Deus. No caso que você citou, ele está agradecendo a uma tradição. Se a gente está em evolução, né, como alguns pensam, nós só poderíamos estar em evolução se a gente não estivesse repetindo erros do passado. E a gente só pode ir para frente se a gente conhece historicamente de onde a gente veio, onde a gente errou e onde podemos acertar, né? Mas assim, até desse mesmo livro aí do Roger Scruton, que eu havia citado, né? Ele fala sobre essa questão da dificuldade humana, de que o ser humano, ele tem suas limitações. Se ele não conhecer essas limitações, ele tende realmente a não conseguir um progresso com relação a si mesmo, né? Sim. Um outro ponto que eu anotei, que aí seria o sexto sinal, por exemplo, se a pessoa não tem segurança quanto à sua comunicação verbal, né? Ou melhor dizendo, a sua comunicação não verbal, que é quando a pessoa precisa expor as ideias e tem que fazer a gesticulação correta, entendeu? Sim. Buscar, dentro daquilo que ela está falando, mostrar confiança do que ela está transmitindo. E eu vi também que isso é um ponto em que as pessoas têm uma dificuldade, têm dúvidas com relação a isso, como se portar profissionalmente, como expor sua ideia com clareza e fazendo os sinais corretos. Nessa parte de comunicação não verbal tem muita coisa, e que a gente, vamos dizer assim, no nosso consciente a gente não percebe, mas o nosso inconsciente faz essa leitura. E isso faz parte da primeira impressão que você carrega das pessoas, né? Exatamente, até mesmo isso que você falou, da primeira impressão. Dizem que a primeira impressão ela é muito forte, e que dali para frente a pessoa só vai comprovar a primeira impressão, né, ou ficar abaixo. Isso, dificilmente fica acima. Então, já no aperto de mão, já diz muita coisa. Tá. Então, esses são pontos, né? E eu queria dizer o seguinte, né? O que a gente leva de tudo isso, né? Se a gente perceber que a gente precisa se preparar, eu acho que no mínimo a gente tem que entender que a gente precisa se preparar do ponto de vista do conhecimento, né? E o conhecimento, ele é como se fosse um iceberg, né? Você olha o topo, né? Só o topo, a cabecinha dele ali, o que você vai perceber? Que você sabe nomes, vamos supor, vai na minha área da arte. Você sabe, né, que o Leonardo da Vinci foi um grande pintor. Aí você ouviu falar do Picasso. Então você sabe desses grandes artistas e nomes deles. Muitas vezes você não sabe nem reconhecer, identificar onde eles estão na linha do tempo. Muitas vezes ainda você não faz ideia de quem conviveu com ele, qual era a época ali, e outros artistas, né? Porque o que acontece? É exatamente essa parte que está submersa. Essa parte que é muito maior do que aquele topo, do que aquele despontar, né, do gelo. Porque o que acontece? Dentro da água, às vezes existe um sentido muito maior pelo qual aqueles caras que despontaram foram gênios. Está toda a razão por eles terem sido gênios, né? Está toda as motivações que às vezes faz ligar você ao interesse de conhecê-los também. É interessante você falar isso, porque eu melhorei muito a minha memória justamente estudando história, filosofia e acompanhando aqueles teus cursos, porque ali você usa muito o visual, né? No visual você tem que guardar imagens, né? E na própria desenvolvimento do desenho é um desenvolvimento da memória. Então,
Uma das principais articulações que é considerado como uma das coisas mais importantes é o desenvolvimento da própria memória. É que você poder estabelecer cronologias e você poder situar, que nem você situa, né, nos teus cursos, obras, momento histórico, pensamento do artista, comportamento psicológico do artista. Então você cria todo um repertório que isso trabalha a sua memória, não só a criatividade, né? É verdade. É porque memória é o subsídio do conhecimento, né? Você não consegue reter nada se você não tiver uma boa memória, né? Ou então trabalhá-la de uma forma correta, né? De uma forma a justamente singularizar, conseguir unir esses conhecimentos que estão espalhados. Exatamente. Né? Mas é isso. Perfeito. Tá aqui. Eu espero que você faça bom proveito aí das nossas 6 dicas, né? Trazendo aqui o Solon pro Shen dessa vez. Agradeço a todos e deixem um comentário, se inscrevam no canal do Estúdio Ondas, tá bom? E comentem sugerindo, às vezes pedindo um tema para que a gente fale em outros momentos. Até mais. Tchau, tchau.